Dando prosseguimento, então, senhores, aqui, ainda no entendimento dos direitos políticos, temos mais 2 pontos ainda para encerrar o assunto direitos políticos e aí fazer algumas questões do concurso público para você ver como que o examinador pode cobrar esse entendimento dos senhores, essas informações. Tranquilo? Então me acompanhe aqui no quadro para que você não se perca na matéria, mais 2 pontos. O primeiro ponto, nós vamos falar então dos militares. Militares. Para você que vai fazer um concurso público, por exemplo, né, para uma carreira militar, isso aqui seria importantíssimo, senhores. Você que por acaso pensa em fazer um concurso para a polícia militar, por exemplo, a pergunta seria: os militares são elegíveis? Sim. Só não são elegíveis aqueles militares que estão durante o serviço militar obrigatório, ou seja, o conscrito. Então a Constituição fala o militar elegível, aí ela divide em 2 grupos, cuidado. O militar elegível, porém, preste atenção, se ele contar com menos de 10 anos de serviço, menos de 10 anos, vamos colocar aqui, se ele contar com menos de 10 anos de serviço é uma coisa. Agora, se o militar contar com mais de 10 anos de serviço, aí já é uma outra coisa. Tudo bem, senhores? Então, cuidado. Os militares elegíveis, diz a Constituição Federal, deverão, se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Diz a Constituição Federal, então, que o militar, preste atenção aqui, o militar que contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Opa, o que isso quer dizer? Afastar-se da atividade. Bom, conforme entendimento dos tribunais, da doutrina e etc., afastar-se da atividade significa pé na bunda, significa demissão. Então, cuidado você militar com menos de 10 anos de serviço que quer se candidatar a um cargo eletivo. Você pode se candidatar, mas se você tem menos de 10 anos de serviço, você vai afastar-se da atividade. Ou seja, independente de você ser eleito ou não, você levará o seu pé na bunda, demissão. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Agora a Constituição diz, se o militar contar com mais de 10 anos, deverá ser agregado. Deverá ser agregado pela autoridade superior. Deverá ser agregado pela autoridade superior, é o que diz a Constituição Federal. E se eleito, passará no ato da diplomação para a inatividade. Então, aquele militar que contar com mais de 10 anos de serviço e quiser se candidatar a um cargo eletivo, ficará agregado pela autoridade superior. E se eleito, se ele for eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Ou seja, reserva remunerada. Não levará um pé na bunda. Nesse sentido, senhores, temos aí o parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição Federal. Coloca aí na tela para que você possa acompanhar em casa. Olha aí, parágrafo 8º, estamos no artigo 14, diz o seguinte: o militar alistável é elegível, atendida as seguintes condições. Inciso 1. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Leia-se, pé na bunda, demissão, exoneração. Inciso 2. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. E, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Tudo bem? Volta aqui para mim. Tranquilo, senhores? Falamos então dos militares no que se refere a cargo eletivo e militares, você já sabe tudo. Agora, senhores, vamos falar, para encerrar este assunto direitos políticos, vamos falar agora
do último tópico. E é exatamente o último artigo. Perceba aqui, ó, perceba aqui no quadro. Falei que direitos políticos vai do artigo 14 até o artigo 16. Então, nós vamos falar exatamente do último artigo, do artigo 16 da Constituição. Então, acompanhe aqui na tela para que você não se perca. Próximo tópico, nós vamos falar então daquilo que a doutrina chama, a doutrina vem chamando, aliás, tem dois nomes, né? Princípio da anualidade eleitoral ou princípio, anualidade eleitoral ou anterioridade eleitoral. Então, vamos colocar aqui princípio da anualidade eleitoral. Ou princípio, como dito para os senhores, princípio da anualidade eleitoral ou princípio da anterioridade eleitoral. Este princípio está exatamente no artigo 16. Artigo 16 da Constituição Federal. Cuidado, senhores, porque o artigo 16, preste atenção, foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal, preste atenção, foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal um direito individual. Direito individual de quem? Direito individual do cidadão eleitor. É um direito individual do cidadão eleitor. Agora preste atenção, qual é a implicação disso, professor? Importante, porque no concurso público vai te perguntar assim: o candidato, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o artigo 16 da Constituição Federal é cláusula pétrea. Você lembra o que é uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea são algumas matérias que estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que nem por emenda constitucional essas matérias podem ser retiradas da Constituição Federal. Lá tem, né, 4 matérias, para ser mais exato. Inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Bom, não estamos aqui no assunto, mas para que você não fique perdido em casa, eu vou complementar logo aqui. Então, são cláusulas pétreas. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, a separação dos poderes. A separação dos poderes. E aqui o que nos interessa, os direitos e garantias individuais. Então, senhores, esse é o rol de cláusulas pétreas previsto no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, conforme a Constituição, essas matérias, a forma de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, perceba, são cláusulas pétreas. Dito de outra forma, não podem ser retirados da Constituição nem por meio de emenda constitucional. Não podem ser abolidos, não podem ser retirados, não podem ser suprimidos da Constituição. E o STF disse que o artigo 16 é direito individual. Logo, o artigo 16 se encaixa aqui, ó. O artigo 16, então, é cláusula pétrea. Tudo bem? Então, se perguntado no concurso público se o princípio da anualidade eleitoral previsto no artigo 16 é cláusula pétrea, está perfeito, está correto. Esse é o entendimento da Suprema Corte. Agora, o que é que diz o artigo 16? Que princípio é esse? Princípio da anualidade eleitoral ou princípio da anterioridade eleitoral? É o princípio que estabelece o seguinte: estabelece que a lei que modificar o processo eleitoral, ela passa a valer somente a partir de um ano da sua vigência. Então, por isso o nome, princípio da anualidade eleitoral. A lei que alterar o processo eleitoral,
ela só será aplicada nas eleições que ocorram depois de um ano da data de sua vigência. Daí o nome princípio da anualidade eleitoral ou princípio da anterioridade eleitoral. Tudo bem? Vamos ver como isso está escrito no artigo 16 da sua Constituição Federal. Põe aí na tela. Então aí, o princípio da anualidade eleitoral diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor, preste atenção, ela entra em vigor na data da publicação, mas, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, princípio da anualidade, o princípio da anterioridade eleitoral, volta para mim. Você acompanhou então aí o artigo 16 da Constituição Federal, e esse artigo 16 foi importante em uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, no que se referiu à ficha limpa. Lembra da ficha limpa? Foi o caso Roriz, aqui no Distrito Federal, onde o Roriz se candidatou ao cargo de governador e a sua candidatura foi impugnada com base na ficha limpa. Aí o Roriz entrou com uma ação e o Tribunal Superior Eleitoral, quando julgou o caso Roriz, entendeu que a ficha limpa deveria ser aplicada naquelas eleições. Então, uma decisão contrária ao Roriz, e o Roriz recorreu daquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, recorreu sim, mas é engraçado porque a Constituição Federal, lá em meados do artigo 120, por ali, 118 entre os 120, a Constituição afirma que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, as decisões do TSE, em regra são irrecorríveis. E o TSE disse que a ficha limpa deveria ter sido aplicada e tomou uma decisão contra o Roriz. Mas o Roriz recorreu para o Supremo Tribunal Federal. Mas as decisões em regras não são irrecorríveis, professor? Mas são irrecorríveis, salvo aquelas que contrariem a Constituição ou aquelas que neguem habeas corpus ou mandado de segurança. Por isso mesmo, coube o recurso. As decisões do TSE, em regra, são irrecorríveis, mas salvo aquelas que contrariam a Constituição. E aquela decisão do TSE contrariava o artigo 16 da Constituição Federal. Com base no artigo 16, princípio da anualidade eleitoral, o Roriz recorreu então à Suprema Corte. Na oportunidade, o ministro Eros Graus tinha se aposentado, havia uma cadeira vazia e só tinham 10 ministros. Não sei se você lembra, mas empatou 5-5. Foi 5-5. E aí o Roriz acabou decidindo não concorrer, ao cargo de governador do Distrito Federal, desistindo em prol da sua esposa, Wesley Roriz, que acabou concorrendo ali naquelas eleições. Mas preste atenção, depois passadas as eleições, entrou o ministro Luiz Fux e ele teve que desempatar, dando o seu voto então. Quando o ministro Luiz Fux deu o seu voto, ele decidiu contra ou a favor do Roriz? Contra ou a favor da ficha limpa ser aplicada naquelas eleições? Bom, então, conforme você deve ter acompanhado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o julgamento foi a favor do Roriz, ou seja, contra a aplicação da ficha limpa naquelas eleições. Por quê? Princípio da anualidade eleitoral. Então, conforme o artigo 16, a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação. Porém, ela só pode ser aplicada nas eleições que ocorram pelo menos depois de um ano da data da sua vigência, conforme artigo 16. Tudo bem, senhores? Tranquilo quanto a isso? Com isso, agora nós encerramos realmente o assunto de direitos políticos. Vamos fazer algumas questões do concurso público para você ver como que o examinador vai cobrar essa informação dos senhores. Na tela aí para os senhores. Vamos lá, então. Olha só. Questão de número 1. Reflete bem aquela ideia que a gente começou na aula de hoje. Olha lá. Constitui meio de exercício da soberania popular previsto na Constituição Federal, dentre outros, lei delegada? Não, de maneira nenhuma. O plebiscito? Sim, senhores. A letra a ser marcada, então, é a letra B, plebiscito. São, então, instrumentos de exercício da soberania popular, além do plebiscito aí, o referendo e a iniciativa popular de lei, conforme vimos. Próxima questão. Questão de número 2, uma questão para analista,
analista judiciário, e diz o seguinte: Tício, brasileiro naturalizado que pretende candidatar-se ao cargo de vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, com 30 anos de idade e domicílio eleitoral no município de Bagé, e que preenche os demais requisitos previstos na lei, letra A, não pode ser eleito ao cargo por não possuir domicílio eleitoral na capital do estado. Será que essa letra A está correta? Não, essa letra A está errada, porque ele possui sim domicílio eleitoral na capital, uma vez que ele, conforme a questão aí, ele tem domicílio na cidade de Bagé, que fica no Rio Grande do Sul, ou seja, no estado que ele quer se candidatar. Logo, ele tem domicílio sim eleitoral, não pode ser a letra A. Letra B, não pode ser eleito ao cargo por não possuir domicílio eleitoral na capital do estado. Não pode ser eleito ao cargo por não possuir, aliás, letra B, não pode ser eleito ao cargo por não possuir a idade mínima de 35 anos. Será que essa estaria correta? Não, estaria errado, porque para governador, conforme vimos, não é 35 anos de idade, é 30 anos, ou seja, exatamente a idade que ele tem. Então, letra B também errada. Letra C, não é elegível a este, nem a nenhum cargo dos poderes executivo e legislativo por não ser brasileiro nato. Opa, disse o brasileiro naturalizado não pode concorrer a nenhum cargo do Poder Executivo? Não, errado. O único cargo do Poder Executivo que é cargo privativo de brasileiro nato é presidente e vice-presidente da República. Então, letra C, errado. Letra D, não é elegível a esse cargo por não ser brasileiro nato. Não é elegível a esse cargo por não ser brasileiro nato. Bom, e desde quando para ser governador de estado você precisa ser brasileiro nato? Questão errada. Letra E, pode ser eleito ao cargo. Perfeito, a questão a ser marcada é a letra E. Perceba, senhores, porque disse o brasileiro naturalizado que pretende candidatar-se ao cargo de governador, pode, porque para governador não precisa ser brasileiro nato. E ele preenche a idade, tem 30 anos, tem domicílio eleitoral no respectivo município, na respectiva circunscrição, e ele preenche os demais requisitos. Logo, letra E, ele pode ser eleito ao cargo, seria a resposta. Vamos à questão seguinte. Questão de número 3. As normas constitucionais sobre mandato eletivo e processo eleitoral estabelecem que, letra A, o mandato poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral. Vimos isso. Pode ou não pode, senhores? Pode. Agora, até 30 dias após a posse, totalmente errado. Nesse finalzinho aí, nós temos dois erros. Uma que não é 30 dias, são 15 conforme vimos, e não é após a posse, cuidado com isso. É após a diplomação. Tudo bem? Dois erros, então, aí na letra A. Letra B. A lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor 1 ano após a sua promulgação. Opa, já está errado. A lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação. Agora, ela só vai ser aplicada na eleição que ocorra 1 ano após a sua vigência. Mas ela entra em vigor na data da publicação e não 1 ano após a promulgação. Tudo bem? Então, questão errada. Letra C. São inelegíveis para os mesmos cargos no período subsequente os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. São inelegíveis para os mesmos cargos? Não. São inelegíveis para outros cargos. Para o mesmo cargo, ele não é inelegível, ele poderia se reeleger ao menos uma vez subsequente. É essa a regra para os titulares do cargo do Executivo. Então, letra C errada. Letra D. Não podem ser candidatos analfabetos os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Esta é a correta, porque tanto os analfabetos como os estrangeiros como os conscritos, eles são absolutamente inelegíveis. Próxima questão na tela, questão de número 4. Acerca dos direitos políticos expressos na Constituição Federal, julgue os itens a seguir. Item 1. Em conformidade com a Constituição Federal, é obrigatório o voto para uma brasileira analfabeta que tenha 67 anos de idade no dia da eleição.
Opa, em conformidade com a Constituição, é obrigatório o voto para uma brasileira analfabeta? Errado. Uma brasileira analfabeta, o voto não é obrigatório. O voto é facultativo. Item de número 2. Se um brasileiro, estudante, tem 20 anos de idade, milita por determinado partido político e está no pleno exercício dos seus direitos políticos, então, nesse caso, a Constituição Federal permite que ele se candidate a vereador do município do seu domicílio eleitoral, questão corretíssima, uma vez que para este cargo de vereador, a idade mínima é 18 anos, ele ainda tem 2 acima aí, então o item correto. Item 3, caso um brasileiro militar há 12 anos pretenda candidatar-se a deputado estadual nas próximas eleições, então, para concorrer ao cargo eletivo, a Constituição exige somente que ele se afaste da atividade. Errado. Como vimos, o militar que tem mais de 10 anos, ele não precisa se afastar. Quem vai se afastar da atividade é o militar com menos de 10 anos. Aquele com mais de 10 anos, ele fica agregado pela autoridade superior e, se eleito, ele vai passar no ato da diplomação automaticamente para a inatividade. Tudo bem? Beleza? Então, somente o item 2 está correto. A letra a ser marcada aí, cadê a letra B? Apenas o item 2 está correto. Próxima questão. Questão de número 5. Suponha que Pedro, deputado federal pelo estado X, seja filho do atual governador do mesmo estado. Nessa situação hipotética, Pedro é inelegível para concorrer à reeleição para um segundo mandato parlamentar pelo referido estado. Errada a questão. Por quê? É aquele salvo do finalzinho do parágrafo 7º do artigo 14 que eu falei para os senhores. Olha, suponha que Pedro, deputado federal pelo estado X, ou seja, ele já é titular do cargo. Se ele já é titular do cargo, a inelegibilidade reflexa não incide. O Pedro só não poderia se candidatar se ele não fosse titular do cargo. Se ele não fosse deputado e pretendesse ser deputado, ele não poderia, porque ele estaria inelegível. Como ele já é titular do cargo, ele pode se reeleger. Questão, então, está errada. Questão de número 6. Maria, eleita senadora da República de um estado da Federação em 2006, é casada com o irmão de Leopoldo. Opa, então Leopoldo é o que de Maria? Cunhado. Leopoldo, que pretende ser candidato ao cargo de governador do mesmo estado em 2010. Nessa situação, Leopoldo é inelegível devido ao grau de parentesco com Maria. 2 perguntas. A primeira, cunhado é parente que a inelegibilidade reflexa incide? Sim. Sim, é aqueles parentes por afinidade que a inelegibilidade reflexa incide. Porém, a questão está errada. Está errada porque, professor? Ora, elementar, meu caro. Maria é senadora. E cargo do legislativo não incide inelegibilidade reflexa. Como Maria é senadora, ela não é titular de cargo do executivo. Se ela não é titular de cargo do executivo, não há que se falar em inelegibilidade. Logo, Leopoldo poderia sim se candidatar, não há que se falar em inelegibilidade nesse caso aí. Para o Leopoldo não poder se candidatar, Maria teria que ser titular de cargo do executivo. Ela teria que ser aí presidente, governador ou prefeita. Aí sim, nós iríamos falar que Leopoldo seria inelegível. Como ela é titular de cargo do legislativo, senadora, não há que se falar em inelegibilidade nesse caso aí. Tudo bem, senhores? Temos mais uma questão aí? Temos passado aí mais umas questãozinhas. Então, questão de número 7 diz o seguinte: considere que um parlamentar federal tenha sido condenado pelo juiz de primeiro grau por ato de improbidade, por sentença pendente de recurso. Em face dessa situação aí, em face da atuação como prefeito. Nessa hipótese, o referido parlamentar deve ter seus direitos suspensos imediatamente após a comunicação da decisão. Então, senhores, veja bem a questão. Considere que um parlamentar federal tenha sido condenado pelo juiz de primeiro grau por ato de improbidade. Se é um juiz de primeiro grau, é porque, senhores, foi uma decisão que ainda cabe recurso. Não é uma decisão definitiva. Se não é uma decisão definitiva, se ainda cabe recurso, tanto que ele fala aqui, ó, por sentença pendente de recurso.
em face de sua atuação como prefeito. Nessa hipótese, o referido parlamentar deve ter seus direitos suspensos imediatamente? Não. A resposta é não, porque ainda cabe recurso, teria que transitar em julgado aí o processo para que ele tivesse seus direitos políticos suspensos. Tudo bem? Beleza, até porque iria incidir aí aquele princípio da inocência, né? Ninguém pode ser considerado culpado até a sentença transitar em julgado. Questão de número 8, a última questão então. Considere que Petrônio tenha sido eleito e diplomado no cargo de prefeito de certo município no dia 1º de 2008. Nessa situação hipotética, o mandato eletivo de Petrônio poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, a contar da diplomação, por meio da ação instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Aí a questão de número 8 está corretíssima, senhores. Volta aqui para mim. Então, senhores, com isso, você teve uma aula aí de direitos políticos, vimos como que isso pode ser cobrado no concurso público, resolvendo as questões. Com isso, espero então que o direito constitucional tenha ficado fácil para os senhores, porque direito constitucional é fácil.